Pois bem, galerinha, estamos então falando de estupro de vulnerável. Nós vimos que vulnerável não é apenas aquela descrição do caput do artigo 217. Vulnerável não é apenas o menor de 14 anos, né? No parágrafo 1º do 217A, nós temos os vulneráveis por equiparação, ou seja, além do menor de 14 anos, também considera-se o quê? Vulnerável quem? Ou também incorre nas mesmas penas quem pratica o crime contra enfermo, doente mental ou aquele que não possa de alguma forma oferecer resistência, tá? Então temos o vulnerável pelo caput do 217A, temos o vulnerável por equiparação no parágrafo 1º do 217A. Então, dando sequência ao estudo desse artigo 217A, nós temos o quê? As disposições do parágrafo 3º e do parágrafo 4º. Parágrafo 3º vem falando o quê? Se deste estupro, desta conduta, resultar lesão corporal de natureza grave, pena de 10 a 20 anos. Se resultar morte, pena de 12 a 30 anos. Idêntico que a pena do homicídio qualificado. Pena idêntica do homicídio qualificado. Quando falamos pena idêntica, pena em abstrato, ok? Essa pena disciplinada na lei. Que vai sofrer o quê? Uma dosimetria no momento que o juiz for fixar a sentença, ok? Então, nós falamos também que não existe no Código Penal, nem tampouco em legislação penal extravagante, um crime denominado pedofilia. Tá? Não tem, não existe. Tá? A pedofilia, ela é um distúrbio, né? Um distúrbio que a pessoa apresenta por ter desejo sexual por uma criança, tá? Então, todo aquele que pratica conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com um menor de 14 anos, com uma criança, nós falamos o quê? Pedófilo. Ele é pedófilo. Nós caracterizamos esta pessoa como um pedófilo, ok? Caracterizamos como um pedófilo. Só que ele responderá, né, no caso em tela, pelo crime do 217A, beleza? Que é o quê? O estupro contra vulnerável. Estupro contra vulnerável. Então, a vítima tem 11 anos. A vítima tem 4 anos. A vítima tem 2 anos. A vítima tem 6 meses. Ok? Pedófilo. Criminoso, só que responde pelo 217A do nosso Código Penal. Belezinha, galera? Então, finalizamos o nosso crime de estupro, tá? Finalizamos a análise do crime de estupro, tá? Então, o estupro tem as suas implicações, tá? Nas vítimas maiores de 14 e as suas implicações nas vítimas menores de 14, nas vítimas enfermas, nas vítimas doentes mentais ou que de alguma forma não possam oferecer resistência. Essa última categoria de pessoas, nós estamos diante do estupro de vulnerável, disciplinado no artigo 217A do Código Penal, ok? Agora nós vamos falar de gravidez, ok? Gravidez é uma coisa muito boa quando desejada, ok? Gravidez é uma coisa muito boa quando advém de um ato sexual consentido, ok? Consentido, tá? Diante disso, quando tem-se uma gravidez diante de um ato sexual violento, a lei autoriza o quê? O aborto, tá? A lei autoriza que se realize o abortamento, tá bom? Então, vamos lá. A gravidez,
conforme nós já falamos, ela pode ser resultado de uma relação sexual com ou sem violência, ok? Então, nós temos um resultado gravidez de uma relação sexual sem violência, consentida, desejada. E temos uma gravidez oriunda de uma relação sexual não consentida, não desejada, onde há violência, onde há grave ameaça. E é aí que nos interessa, porque nós estamos falando que de direito penal, certo? Então, olha só, a gravidez, ela apresenta 3 sinais, ok? Nós temos sinais de presunção, tá? Sinais de presunção, sinais de probabilidade e sinais de certeza, tá? Como que nós vamos compreender estes 3 sinais, tá? Sinal de presunção, tá? São os sintomas gerais, tá? Comuns em todo o início de gravidez. Ok? Os sinais de probabilidade, tá? São o quê? As transformações no corpo da mulher, ok? Transformações internas no corpo da mulher. E o sinal de certeza é o quê? Sinal de certeza refere-se ao feto. Por quê? Porque a gestante, ela vai sentir o feto mexer. Então, ela vai sentir a movimentação fetal. Além da movimentação fetal, também no sinal de certeza, nós temos o quê? Nós ouvimos o batimento cardíaco do feto. Então, nós ouvimos o batimento cardíaco do feto. E ainda o quê? Conseguimos visualizar este feto por meio de imagem. E ainda conseguimos visualizar este feto por meio de imagem, ok? Então, o sinal de presunção são esses sintomas gerais. O quê? Via de regra, a ausência de menstruação. Excepcionalmente, há mulheres que menstruam no início da gestação. Mas, via de regra, a ausência de menstruação, enjoos, né? Mal-estar, taquicardia, tonturas, ok? Esses sintomas gerais de presunção. De probabilidade, já é a mudança que ocorre no corpo da mulher, tá? E nós vamos ver que há várias nomenclaturas em relação a isso. E o sinal de certeza já refere-se o quê? Diretamente ao feto. É o feto se mexendo, né? São os batimentos cardíacos do feto, que é possível ouvirmos, e visualizar este feto através de imagem, tá? Então, olha só. Vamos trabalhar agora cada um desses sinais, tá? Vamos lá. Quais são os sinais, tá? Quais são os sinais de presunção? Os sinais de presunção de gravidez são perturbações digestivas, cloasma, sintomas gerais como enjoo, tontura, polaciúria, estrias com pigmentação alba e alterações mamárias, tá? Então, esses são os sinais de presunção de gravidez. Esses sintomas gerais, né? Que são facilmente perceptíveis e reconhecíveis a quem está ao nosso redor, tá? Aí nós temos os sinais de probabilidade. Sinais de probabilidade, amenorreia, e aí todos esses demais sinais. Sinais de Klug, sinal de Jequemier,
sinal de Oceander, sinal de Pusos, sinal de McDonald's, sinal de Noble, sinal de Piscasek, ok? Todos esses sinais aqui. Professora, há necessidade de decorarmos? Não, não há necessidade de você decorar, de você decorar todos o que significa cada um desses aqui, não. Há necessidade, sim, de sabermos identificar, ok? Então, como que nós vamos fazer? Quando a questão falar sinal de presunção, você já sabe que são os sintomas gerais. Quando falar sinal de probabilidade, você sabe que é menorreia e todos esses nominhos aqui, esses hipônicos aqui, ok? E quando falar sinal de certeza, você já sabe que refere-se ao feto. Movimentação fetal, ouvir os batimentos cardíacos do feto e visualizar este feto por imagem, tá? Sinais de certeza da gravidez: a movimentação fetal, os batimentos cardíacos fetais e a visualização do feto por meio de imagem, ok? Então, quando falamos em gravidez, aqui em sexologia forense, o que importa para nós é o quê? Os sinais de gravidez. O que importa para nós são os sinais de gravidez, tá? E esses sinais, eles são o quê? Sinais de presunção, sinais de probabilidade, sinais de certeza, sinais de presunção, sintomas gerais. Sinais de probabilidade são os hipônicos, ok? E sinais de certeza é o quê? A movimentação do feto, os batimentos cardíacos dele, que são possíveis de ser ouvidos, e a visualização do feto por meio de imagem, ok? Agora, galerinha, vamos entrar aqui num criminho denominado infanticídio, ok? Infanticídio. O infanticídio está descrito no artigo 123 do nosso Código Penal. O que vem a ser o crime de infanticídio? O crime de infanticídio, ele é diferente de homicídio. Então, olha só. Então, na verdade, nós temos 3 categorias, ok? Nós temos homicídio, infanticídio e aborto, ok? Então, nós temos homicídio, infanticídio e aborto. Que interessa para a sexologia forense? Infanticídio e aborto, ok? Mas qual é a diferença? Olha só, quando nós estivermos falando de homicídio e infanticídio, nós estaremos falando o quê? De vida extrauterina, ok? Quando nós estivermos falando de aborto, nós estamos falando de vida intrauterina. Beleza? Então, olha só. Dessas 3 condutas: homicídio, infanticídio, aborto. 121, 123, 124 do Código Penal. Tanto homicídio quanto infanticídio, nós estamos falando de vida extrauterina. Aborto, vida intrauterina, ok? Então, olha só. Quando que nós teremos homicídio? Quando a mãe mata o próprio filho, ok? Simples assim. Homicídio, mãe mata o filho. Já expulso do ventre. Beleza? É uma situação de homicídio, tá? Agora, quando que nós teremos infanticídio? Infanticídio. Mãe mata o próprio
filho. Em que condições? Agora é que vem o pulo do gato. Em que condições? Olha só. Durante ou logo após o parto. Ok? Beleza. Agora, para caracterizar o infanticídio, o que falta? Sob desculpa. Influência do estado, o quê? Puerperal. Beleza. Ok? Tem diferença ou não tem? Tem. Ok? E aborto? A mãe tira a vida o quê? Do feto. Ok? Tira a vida do feto. Pratica ato abortivo para tirar a vida do feto, tá? Ou seja, vida intrauterina. Infanticídio e homicídio, vida extrauterina, ok? Então, olha só. A mãe matou o filho. Mãe mata o filho. O que vem à mente de vocês? Duas situações. Vida extrauterina. Ou é homicídio ou é infanticídio. Para descaracterizar o homicídio, e fazer com que a mãe responda por infanticídio. O que é necessário? Que essa mãe mate o próprio filho durante a expulsão, né? Durante ou logo após, tá? Durante ou logo após. E sob influência do estado puerperal. Sobre influência do estado puerperal. Aí sim nós teremos infanticídio. Se ela mata o filho logo após o parto, mas não está sob influência do estado puerperal, ela não apresenta nenhuma alteração psíquica, e aí é homicídio, ok? E aí é homicídio. Então, para ser infanticídio, tem que estar caracterizado o quê? Essa perturbação mental que nós chamamos o quê? De estado puerperal. E aborto? Aborto é quando você mata o feto, ok? Vida intrauterina. E infanticídio, vida extrauterina. Aborto, vida intrauterina, ok? Então, feitas essas considerações, vamos agora fazer a leitura do artigo 123. Vamos ver se essas informações batem aqui com o dispositivo legal. Vamos conferir, então. Olha só. Infanticídio. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, este é o nosso crime de infanticídio, tá? Para ser infanticídio, não basta a mãe matar, tá? Para ser infanticídio, não basta que a mãe mate. A mãe tem que matar, influenciada pelo estado puerperal, comprovado tudo isso por perícia médica, tá? Não basta matar para ser infanticídio. Tem que matar. Esta mãe tem que estar influenciada pelo estado puerperal, que é uma alteração psíquica, tá? Pós-parto. O próprio filho, né? Durante ou logo após o parto. A criança se desprendeu, ela esgana a criança. A criança já está ali. Nasceu, já está ali bonitinha, quietinha no bercinho. Esgana a criança. Ok? Então, a esganadura é um meio mecânico muito comum na morte de recém-nascidos. A mãe esgana a criança. Lógico, influenciada o quê? Pelo estado puerperal. Mas nem todas as mulheres apresentam essa alteração psíquica, tá? Nem todas as mulheres apresentam. Por isso, para caracterizar infanticídio, é necessário o quê? Que se comprove, mediante perícia, que ela estava sob influência do estado puerperal e que matou este filho durante ou logo após o parto. Durante ou logo após o parto, ok? A pena é de detenção de 2 a 6 meses. Detenção
de 2 a 6 meses. Trata-se, vulgarmente dizendo, de um homicídio privilegiado. Trata-se, vulgarmente dizendo, tá? De um homicídio privilegiado. Nós chamamos, ele é denominado de infanticídio, ok? Agora, em relação ao estado puerperal, em relação ao puerpério, né? O puerpério, ele inicia-se com a dequitação, ou seja, desprendimento da placenta. Então, inicia-se com o desprendimento da placenta e termina com o restabelecimento das condições pré-gravídicas, né? Que ocorre após 6 a 8 semanas depois do parto, tá? Então, fala que a mulher ela já está restabelecida, né? 6 a 8 semanas depois do parto. Tá? Então, o estado puerperal, ele inicia-se com a dequitação, ok? E termina com o restabelecimento das condições pré-gravídicas, ou seja, é somente de 6 a 8 semanas, tá? Que a mulher ela volta a mesma situação de antes de engravidar, ok? Mas isso é uma situação que vai variar de acordo com cada pessoa, ok? Por isso a necessidade de uma perícia médica, tá? Para comprovar o estado puerperal daquela mãe, certo? Olha só, sinal, aí nós temos aqui os sinais, né? Sinal de parto recente e sinal de parto antigo. É isso mesmo. Nós temos sinal de parto recente e sinal de parto antigo. Sinal de parto recente: edema da vulva e dos lábios vaginais. Episorrafia, que é a costura. Às vezes precisa fazer um corte, né? Precisa dar um pique, fazer um corte, aí depois vai fazer uma sutura, uma costura. Os lóquios, que é sangramento, e as estrias nas mamas. Tá? Sinal de parto antigo, né? As helicates de estrias abdominais são as estrias abdominais, também não presentes em todas as mulheres, não são todas as mulheres que apresentam estrias abdominais após a gestação. Há mulheres que fazem uma situação de um trabalho de prevenção e que encerram a gestação o quê? Sem estrias abdominais. Mas há outros sinais também, ok? Pigmentação das mamas, a pigmentação das mamas, cicatriz da episiotomia, que é o quê? Da costura, né? Da sutura, e as carúnculas multiformes, tá? Lembram que nós vimos os blocos anteriores? Carúnculas multiformes são os resquícios, né? Que restam do ímen, os resquícios, né? Os restinhos do ímen após o parto, tá? Após o parto. Então, esses são sinais de parto recente e estes são sinais de parto antigo, ok? Sinais de parto recente e sinais de parto antigo. O nosso próximo tema agora é o aborto. Aborto criminoso e aborto não criminoso. Pois bem, mas antes de falarmos de aborto, vale destacar uma situação aqui do artigo 123 do Código Penal, tá? Que situação que é essa? Que essa situação ela não vai, acredito eu, que não será cobrada na sua prova de concurso dentro da disciplina de medicina legal. Talvez cobre ela dentro de direito penal propriamente dito. É a situação das circunstâncias incomunicáveis e das circunstâncias comunicáveis. Ou seja, todas aquelas questões de ordem pessoal não comunica, não se estende ao partícipe, tá? Nem ao coautor. Não vai se estender. Então, não se estende a outra pessoa. Agora, aqui vem a seguinte pergunta. O pai ou a enfermeira que auxilia a mãe na morte dessa criança, ele responde a título de infanticídio ou a título de homicídio? E aí, como que fica, né? Aí nós temos divergência doutrinária, porque há quem fale, olha, o estado puerperal
é uma circunstância pessoal, não se comunica mais ninguém. Então a mãe responde por infanticídio e o outro, e a quem auxiliou, vai responder como partícipe, mas com as penas do homicídio. E há quem fala o seguinte: não, pode parar com isso, não é assim que funciona. Em que pese o estado corporal ser uma circunstância pessoal, ela vai se comunicar. O pai ou a enfermeira que auxiliou a mãe no infanticídio, tá? Vai responder a título de partícipe ou a título de coautor pelo crime de infanticídio, ok? Ou seja, por este segundo entendimento, nós temos a seguinte situação: nós temos um indivíduo que não está sob influência do estado corporal, que auxilia na morte de uma pessoa e vai responder com uma pena menos severa, vai responder por um homicídio privilegiado, entre aspas, vai responder por uma pena que é de 2 a 6 anos, sendo que o homicídio simples é de 6 a 20. Vocês compreenderam? Por esta segunda corrente, beneficia-se sobremaneira aquele que auxilia ou aquele que age junto com a mãe, que está sob o estado corporal, ok? Quem está sob o estado corporal é justificável essa pena, porque não está no gozo das suas faculdades mentais. Perfeito. Agora, uma pessoa que está em pleno gozo das faculdades mentais, tem conhecimento de que está matando um recém-nascido, auxilia naquela morte ou age junto com a mãe, responde a título de partícipe ou coautor de infanticídio com uma pena menor? Curioso, né? Curioso. Mas vocês se filiem à corrente doutrinária que vocês mais sentirem afinidade, que vocês sentirem que é a mais correta, ok? Só estou trazendo isso para nós discutirmos mais amplamente o crime de infanticídio, mas na sua prova, no tocante à medicina legal, essa situação não vai ser cobrada, ok? Não vai ser cobrado. O que eles querem cobrar? Eles querem saber se você consegue identificar o crime de infanticídio. Se você consegue responder na sua questão que, para caracterizar o infanticídio, não basta matar o próprio filho. Tem que matá-lo sob influência do estado corporal durante ou logo após o parto. Ok? Certinho, pessoal? Então, agora nós vamos iniciar o quê? O crime de aborto. Vamos estudar o crime de aborto, tá? Nós temos o aborto criminoso e o aborto não criminoso, ok? Então, nós temos duas espécies de aborto: aborto criminoso e aborto não criminoso. Vamos vê-los daqui um minutinho, nós já retornamos, ok? Até mais. Clique lá.